Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus do ex-presidente Lula. Terremoto na Bolívia é sentido no Distrito Federal e em outras 5 regiões do Brasil. Estudo diz que alunos de pós-graduação têm mais chances de enfrentar a depressão. Governo norte-americano deve investigar redes sociais de quem solicitar visto. Isso e muito mais agora no Redação Novo Tempo. Começando aqui o nosso Redação Novo Tempo, mais uma semana nós estamos juntos, muito obrigado pela sua companhia, você que acompanha a gente por toda a rede de rádios aí ao redor do Brasil, você que acompanha a gente pela televisão, estamos começando mais uma semana, tudo bem com vocês, gente? Olá, Tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal. Gostaria de mandar um abraço Claro, Suzane, a câmera é sua, a câmera 3 ali, ó. para uma pessoa muito especial que sempre assiste o Redação Novo Tempo, sempre mesmo, todo fim de semana, Eustáquio, que mora em Bom Jardim de Goiás. Um grande abraço para você. Tinha que ser Goiás, né? Claro. Goiás, velho. Pessoal do na Piqui veia. vão aí pra gente. Gente, interação aí, olha, pelas redes sociais, você pode conversar com a gente o tempo todo, pode discordar da gente, pode concordar, vamos debater todos os assuntos juntos aqui. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é onde você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Chegou o momento aqui da gente trazer destaques, informações que foram muito importantes aí durante a semana aqui no Brasil e também fora do Brasil. A gente não poderia, obviamente, começar o programa aqui, Hélio, sem falar sobre o Supremo que negou o pedido de habeas corpus, a possibilidade, né, de um pedido de habeas corpus para o ex-presidente Lula. Isso estava pendente já, porque o Supremo tinha decidido na outra semana que iria levar à votação o caso do pedido do ex-presidente. Aí, nessa semana, foi feita a votação a respeito do habeas corpus propriamente dito. O habeas corpus é um pedido que os defensores fazem para que uma pessoa que esteja presa possa deixar a prisão. No caso do ex-presidente, é um habeas corpus preventivo, ou seja, é para prevenir um possível pedido de prisão. Então, antes que o pedido venha, haveria já um salvo-conduto. Essa era a intenção. Só que foi negado e acabou, assim, a votação foi bem acirrada, né? Foram 5 votos contra a possibilidade do habeas corpus e 5 favoráveis. E aí teve que... 6-5. Né? Que daí teve que ter o voto de Minerva da presidente Carmen Lúcia para fazer o desempate. Eu falei, gente, E mas não era nesse- 6 a 5. porque ela não, Entendi. ela não tiveram votaria, né? Se tivesse dado, sei lá, 6-4, ela não precisaria votar. Ô, Então, Hélio, normalmente, o presidente vota para E desempate. teve um voto para ela ser o voto de Minerva. Não, na verdade é o oposto, né? Quando chegou aquele momento, deu aquilo que deu empate, aí o advogado do ex-presidente jogou para a corte falando assim, olha, eu quero invocar a neutralidade do presidente da corte nessa votação. E aí foi para a votação dos ministros para dizerem, vocês concordam que a presidente não deva votar nesse caso ou a presidente vota nesse caso? E aí, majoritariamente, votaram para que a presidente votasse. Foi 8-2 nessa Subvotação. coisa aí, nessa subvotação. Agora, o interessante é que tinham algumas, enfim, cartas marcadas, né? Todas cartas marcadas, né? Esse ministro vai votar a favor, esse ministro vai votar contra, aquela coisa que todo mundo já tinha uma predisposição. Mas aí vem uma ministra e assusta todo mundo com um voto diferente do que estava se pensando. O único voto que estava assim na corda bamba era o da Rosa Weber, né? Porque a Rosa Weber é uma dos ministros que é contrária à prisão de condenados em segunda instância. Ela sempre foi contrária a isso, porque ela acredita que o que a Constituição quer dizer quando fala sobre que ninguém é culpado até que se prove o contrário, é até a última instância. Então, ela acredita que se não chegou no final de tudo, no transitado em julgado, então a pessoa não deve ser presa. Só que como em 2016 a Corte
entendeu que sim, que na segunda instância já dá para prender, então a Rosa Weber, apesar de ela pessoalmente crer que não deve ser presa uma pessoa nessa circunstância, ela sempre advoga que se a casa decidiu, então a decisão da casa tem que ser respeitada. Então ela acabou votando contra a própria consciência, no sentido de que ela acha que condenados não devem ser presos na segunda instância, mas ela não pôde ser contra a própria consciência, entendendo que a decisão da casa é majoritária sobre a vontade de um ministro. Quais são as ações? Existe alguma coisa que a defesa do ex-presidente Lula ainda pode fazer? O que existe de concreto que a defesa ainda possa fazer é ingressar ainda no TRF4, que é a segunda instância, com o chamado embargo dos embargos, porque a decisão do dia 24 de março, que foi o que gerou o mais burburinho, foi a decisão do TRF4, quando os 3 desembargadores decidiram unanimemente que não aceitariam os embargos de declaração, que foram propostas da defesa dizendo, olha, a gente quer esclarecimentos, algumas coisas estão obscuras, mas eles analisaram e disseram, não tem nada obscuro, estamos negando esses embargos de declaração. Depois disso, tem os chamados embargos dos embargos, que é visto, de maneira geral, como uma tentativa só de protelar, só de empurrar a decisão para mais para frente. Claro. Porque como os embargos declaratórios já foram rejeitados pelos 3 desembargadores dessa turma do TRF4, dificilmente eles vão agora mudar de ideia com relação aos embargos dos embargos, que é uma decisão sobre a última decisão. Claro. Vocês negaram, mas eu quero agora que vocês revejam isso que vocês acabaram de negar. É basicamente isso. Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa diferente do que já se imagina. Vão negar esses embargos dos embargos, que é a última etapa dentro da segunda instância. Depois disso, quando eles votarem esses embargos dos embargos, aí o TRF4 emite uma ordem emite um parecer para o Sérgio Moro dizendo, olha, terminamos nosso trabalho, agora fique à vontade. Aí o Sérgio Moro, que é o juiz natural da causa, pode decretar a prisão do Lula. Muito bem. Leite, seu destaque. Estados Unidos e a China estão tendo algumas divergências comerciais. O que acontece é que as pessoas estão chamando de uma guerra comercial aí. Obviamente que os dois países não têm assumido esse termo especificamente, porque cada um diz que está defendendo seus interesses, mas a mídia como um todo tem chamado de uma guerra comercial. Tudo começa com o fato do Donald Trump estar tentando cumprir uma promessa de campanha dele, de aumentar a quantidade de empregos nos Estados Unidos. Esse sempre foi o ponto do Trump para ele ser eleito, né? Olha, o melhor programa social que um país pode ter é um emprego. E aí ele está fazendo ações nessa linha. E uma das coisas que o Trump falou em vários momentos da campanha dele é que a China, os Estados Unidos importavam muitas coisas da China. E isso fazia com que muitos produtos que poderiam ser consumidos, ou melhor, ser produzidos nos Estados Unidos para o próprio consumo dos norte-americanos, não estava sendo produzido por norte-americanos, e isso diminuiria o número de empregos. Então, para tentar aquecer a economia norte-americana, ele tomou algumas decisões, junto com a equipe dele, de colocar impostos mais altos sobre alguns produtos chineses. Então, ele começou com aço e alumínio, principalmente usando a argumentação de que o aço e o alumínio da China têm um subsídio do governo chinês para poder ser produzido, ou seja, teria uma ilegalidade comercial, porque supostamente os países não podem, num sentido assim, incentivar tanto a produção de um determinado produto, etc., ao ponto de tornar desigual a possibilidade de outros países competirem nesses mesmos itens. Então, tipo, no caso do Trump, ele está falando, olha, o governo chinês dá tanto incentivo para os produtores de aço e alumínio da China que é difícil qualquer outro país poder competir com isso, entendeu? Porque daí eles conseguem vender muito mais barato e tal. Enfim, e aí quando colocou as taxas lá em cima, o governo chinês falou assim, não, então a gente vai desenvolver, a gente vai taxar também de volta. Aí eles aumentaram alguns impostos sobre produtos norte-americanos que são importados dentro da China. Agora, onde que entra essa história de que os Estados Unidos eles estão acusando a China de propriedade intelectual? De roubo de propriedade intelectual. O que acontece? É porque
dentro de alguns setores chineses, o que acontece? Numa relação entre algumas indústrias chinesas e com indústrias norte-americanas que querem se instalar na China, existe um tipo de lei, é uma lei, onde parte do processo de produção dessas indústrias norte-americanas na China tem que ser compartilhada, essa informação sobre como fazer vou facilitar aqui, alguns produtos, né, que são feitos ali por empresas norte-americanas na China. E o que o governo norte-americano está dizendo é que quando isso acontece, o governo chinês está, de alguma maneira, incentivando o roubo de propriedade intelectual, porque, a partir dessas informações, eles estão começando a fazer produções tecnológicas chinesas usando conhecimento norte-americano de forma ilegal. Então, está colocando uma lei para roubar um pouco do conhecimento de empresas norte-americanas ali, e aí as empresas chinesas fazem produtos com esse conhecimento intelectual norte-americano e tentam vender mais barato. E aí, esse é só um dos elementos onde está acontecendo tudo isso. Bom, no resumo da ópera, dizem que nessa guerra quem pode sair um pouco mais machucado é a China por um motivo simples. A China, apesar de ter um crescimento econômico nesse momento maior que o dos Estados Unidos, ela exporta muito mais para os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos compram muito mais produtos da China do que a China compra produtos norte-americanos. Então, quem teria mais a perder, de acordo com alguns especialistas, seria a China. Mas, obviamente, entre a matemática da coisa e a prática, o que realmente vai acontecer nesse processo, ninguém sabe. Mas dizem que os próprios chineses têm um pouco de noção disso, até por isso que os chineses têm tentado negociar toda essa situação para que essa guerra não se estenda por muito mais tempo. Ok. Continuando a falar de Estados Unidos, né, Suzane? Donald Trump. Então, agora, quem tem a intenção de entrar nos Estados Unidos tem que tomar um certo cuidado com o que posta nas redes sociais. Exatamente. Isso já acontecia meio que voluntariamente, da pessoa ceder ali o seu perfil, as suas informações nas redes sociais, mas a ideia é que agora isso se torne obrigatório. Então, vai haver uma checagem, além de toda a burocracia e de todos os documentos que eles já pedem naturalmente, de averiguar o que você posta nas suas redes sociais. Só que a ideia de Donald Trump, e é o que ele fala desde quando ele se candidatou e depois que foi eleito, é para cercar ainda mais, ter mais segurança com quem vai entrar nos Estados Unidos, principalmente diante dos ataques, né, de extremistas, de terrorismo. Então, a ideia dele é fazer esse cerco, reafirmar a segurança nesse sentido. Só que também eles não deixam claros assim que tipo de informação eles vão coletar, que tipo de observação eles vão fazer. Isso vai ser julgado pelo agente ali na hora que você for fazer a sua entrevista, né? Que tipo de julgamento ele vai fazer. Então, assim, aliás, a crítica está indo muito nesse sentido, né? Porque o imigrante vai ter ali a sua liberdade de expressão sendo interpretada por um americano, e aí, a partir dessa interpretação, isso pode, de repente, prejudicar, né, ele conseguir entrar no país ou não. Exato. Imagina a seguinte situação, aliás. Se você, sei lá, por alguma razão não concorda com algum tipo de política de Donald Trump e de repente tem algumas postagens fazendo menção a isso, sei lá, se você de repente não gosta dessa política protecionista dele e começa a escrever sobre esse assunto, então eles estão dizendo que essa liberdade de expressão, né, do indivíduo, de querer, de não concordar com alguma coisa, ele pode ficar prejudicado nessa situação se essa interpretação fosse levada em consideração, entendeu? Olha, isso aqui é um indivíduo que quer entrar nos Estados Unidos, mas é uma pessoa que pensa totalmente contra o posicionamento do presidente. Então, o lance é o seguinte, quando você for ir para os Estados Unidos, você coloca uma fotozinha, assim, uma montagem com o Trump. Assim, I love Donald Trump. Ou a bandeira americana. Exatamente. Se bem que eles podem achar que você está com muita vontade de ficar lá para sempre. Pensei nisso agora também, junto com você. Agora, por outro lado, veja bem, né, meninos, as redes sociais é uma coisa pública. Você coloca ali, né, para os seus amigos, de repente você limita um pouco mais a visualização das suas postagens, mas é uma coisa pública. Você coloca e todo mundo pode ter acesso ao que você pensa, ao que você faz. E, de repente, a gente tem uma noção errada disso, né? A gente acredita que
a gente, assim, né, boa parte das pessoas tem um comportamento na vida real, né? E quando está no ambiente digital, tudo muda. Então, a pessoa fala o que ela pensa dos seus mais profundos pensamentos. Não, eu sou uma pessoa transparente, eu sou aqui o que você na rede social, eu sou a mesma pessoa. Incrível. Obrigado, André Leite, Parabéns, por este depoimento e este exemplo baseado para neste a população brasileira. Sigam o testemunho de André Leite, galera. Essa semana, por exemplo, um estudante universitário foi preso porque teve um julgamento numa determinada cidade e ele achou que, né, o juiz foi errado na hora de tomar a decisão, que na verdade foi o júri popular quem deu o veredito. E esse aluno foi levado preso porque ele desacatou o juiz nas redes sociais. Eita. Então, assim, só para você ver, de repente essa pessoa pensa, não desacatei lá na hora, né, não xinguei ele verbalmente ali no momento, mas depois corri para as redes sociais e xinguei o cara. Então, a lei vale, né, para o ambiente físico e o ambiente digital. Fica aí, então, essa reflexão aí pra gente, né? E esse cuidado que agora a gente vai ter que... Há quanto tempo as empresas já estão dando uma analisada nas redes sociais antes de entrevistar um candidato, coisa do tipo, né? Pois é, porque diz muita coisa. Selecionar? E faz total sentido, né? Total a gente tem que analisar. Pois é, então é isso aí. Gente, deixa eu dizer uma coisa, nessa semana, logo no dia 2, foi o dia de conscientização do autismo. Muito legal a gente registrar isso aqui, né? Dia 2 de abril. Oi? Eu tô aqui calculando, dia 2 de abril, né? Que a gente já tá em abril. Tá simplesmente fazendo uma conta. Suzane Leite trazendo aqui. Suas experiências pessoais Suzane, inclusive, com matemática. Decorar a data. Mas é muito legal a gente falar disso e ter esse dia de conscientização. E tem se falado mais sobre o autismo e tentando desmistificar, inclusive, diversas questões. A imprensa divulgou amplamente, várias reportagens surgiram. Eu li uma que trouxe um dado que, assim, entre os 8 milhões de alunos matriculados em universidades brasileiras, existem 488 que são autistas. Então, embora seja algo intelectual, né? Que pode afetar o intelectual, isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer nada, que a pessoa não possa realmente construir um futuro, realizar sonhos, fazer as conquistas que ela, de repente, tem vontade. Então, pode-se cursar uma universidade, pode-se buscar uma profissão. Nessa mesma matéria, entrevistaram uma pessoa, né, que tem o autismo e ele relata o seguinte, que é muito legal hoje as pessoas conseguirem enxergar o autismo como sendo, obviamente, uma coisa que pode trazer uma certa dificuldade, pode se gerar mais trabalho para se ter conquistas, ele sente isso, mas isso não é um impedimento de que ele realize os sonhos dele. Muito bom, né? A gente ter essa conscientização. E é importante falar sobre isso, porque aquilo que a gente não fala, às vezes pode parecer que não existe. E se não existe, quando a gente se depara com a situação, a gente é pego de surpresa, né? Então, quanto mais a gente falar sobre diferentes situações, e aí nesse caso a gente está falando do autismo, porque vale para tudo, né? Sei lá, violência doméstica, claro, não sei o que lá tal. Então, no caso do autismo, quanto mais a gente fala sobre isso, mais interesse a gente pode gerar das pessoas saberem sobre isso e melhor a gente pode lidar com essa situação e se relacionar com pessoas autistas. Inclusive, tem muitos pais que descobrem, né, que tem esse diagnóstico com um filho já grande, adolescente, jovem, e às vezes passa toda a infância não conseguindo entender e compreender, porque tem níveis, né? Então tem um nível mais leve que às vezes é difícil de perceber. E falando sempre nesse assunto, né, talvez traga essa consciência de observar. A gente pode diminuir preconceitos, quebrar paradigmas. Hora do intervalo. Na volta a gente discute sobre os tremores que atingiram pelo menos 5 regiões do país, mais o Distrito Federal. Sai daí, o Redação volta já.